Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus por essa oportunidade. No vídeo anterior falamos de saúde brasileira, né? Foi bastante resumido, foi bastante claro com os amigos, né? E tenho certeza que os colegas tenham entendido do assunto do vídeo anterior, falando sobre saúde no Brasil, em todo o seu contexto geral, certo? Neste vídeo, nesse 12º vídeo, que é o vídeo 12, iremos falar de educação brasileira, né? Que é outro problema, é outra questão, é outra polêmica, é outra coisa chata, né? Que vemos no meio da nossa educação, né? É um desafio e tanto, muitas questões para ser resolvidas, e a educação continua naquela mesma ladainha de sempre. Como eu falo, a segurança, a educação e a saúde são três setores que são mais atingidos, né, pela nossa política, né, por nossas gestões, por nossas secretarias, enfim, por todo esse corpo, por toda essa classe política, né? São os três setores mais atingidos, a saúde, segurança e a educação. E vamos falar sobre a educação brasileira, né? A nossa realidade de fato. Diz uma frase, essa frase é bastante popular, né? Que costume de casa leva à praça, né? E essa frase é muito antiga, né? A gente, desde menino, de mulher, que a gente já ouvia falar essa frase pelos nossos avós, pelos nossos tios, que eles diziam essa frase: costume de casa leva à praça. Ou seja, se você é bem educado, você leva isso para a praça. Se você é mal educado, você leva isso para a praça, né? Você leva uma boa educação, como você pode levar uma mal educação, né? Bom, pessoal, quando falamos de educação, não é só educação formal, né? Pedagogia, graduações, níveis de cultura, saber, etiqueta, modos, né? Não é só nesse sentido. Quando falamos de educação, falamos no seu sentido amplo, né? No seu contexto geral, na sua forma geral, né? Quando falamos de educação, falamos em tudo. Em tudo tem que existir educação, né? Começando de casa, como diz a frase, né? Costume de casa leva à praça. Você começa a sua educação, a sua base educacional em casa, certo? Quero entrar na introdução do assunto, né? Sobre nossa educação brasileira, e todos os vídeos que eu venho apresentando são resumidos, né? São claros, são objetivos. Eu não estou, desde o começo dos primeiros vídeos até esse 12º vídeo, eu não estou dando conceito, eu não estou dando aqueles arrudeios, conceituando, dando significados, né? Sendo mais amplo, sendo mais técnico. Não, eu estou sendo mais simples o possível, no nosso linguajar, né? Na nossa compreensão, no mesmo e a gente vai entender a questão da educação, da segurança, da saúde e outras questões. A educação está em tudo, na vida diária, na forma como educar, se educar, né? Você educa também, se educa. Se você quer dar uma boa educação, você tem que ser educado. E se você quer dar má educação, você já é um mal educado, na verdade. Na vida diária, na forma como educar, se educar, nas relações conjugais, né? Entre você e sua esposa, existe também educação, né? Diz que até na hora existe uma certa educação, mas eu não sei se é educação nessas horas, né? Mas existe uma educação conjugal, na sua casa, com sua esposa, inclusive com seus filhos, que você é espelho, você é exemplo educativo para sua casa e para seus filhos. Familiares
profissionais, né? Você é educado também no trabalho, já que você é um excelente exemplo para a sua família, também você é um exemplo no seu trabalho, um exemplo para os seus colegas de trabalho, um exemplo para o seu patrão, para o seu cliente, você é um exemplo de educação, né? Uma boa educação, um respeito, enfim. Nos hábitos alimentares, né? Nos hábitos alimentares e culturais. Na questão do... Existe aquele que come demais, existe o pecado da gula, né? Ele diz que aquele que come demais está cometendo um pecado da gula. Mas na verdade ele é um mal educado, né? O cara chega numa mesa para se servir e às vezes ele até se amostra, né? Que também se é falta de educação, e ele enche lá o prato, bota tudo lá, como se fosse um porco. Ele bota lá, derrama tudo, ele... Para ver que você nota que educação isso em mínimas coisas, em coisas que às vezes não faz nem sentido, você acha que não faz sentido, existe a educação, né? Não, mas não, isso é exagero, não, mas isso não precisa, mas se você analisar bem, a educação deve estar em tudo que você imaginar, né? Não deve ser exagerado, mas deve ser educado. Hábitos, né? Alimentares, culturais, né? Você vê aí pessoas comem de todo jeito, não respeita na hora de servir, não respeita na hora... até nós cristãos, a gente costuma dizer que o alimento ele é sagrado, o alimento deve ser respeitado. E para isso você tem que ter educação. Até na hora de comer, você tem que ter educação, né? A questão da educação é bastante expressivo, significante na vida de qualquer indivíduo, seja de alto nível de escolaridade, né? Média escolaridade, sem formação alguma. No caso do analfabeto, né? Aquele que nunca estudou, aquele que nunca aprendeu a assinar seu nome, né? Escrever o seu nome. E às vezes ele é mais educado do que certas pessoas formais, né? Certas pessoas de grau de escolaridade, de faculdade, pessoas acadêmicas. Existem muitas pessoas que não sabem nem escrever seu nome, não sabem nem soletrar, como diz, mas em algumas situações ele é mais educado do que aquele acadêmico, né? Muitos se consideram educados, né? Muitos se consideram educados por fazer parte de uma família de princípios educativos, por exemplo, filhos de professores, né? A gente costuma julgar logo pela aparência, é filho de professor educado. Filho de professor tem bastante conhecimento, mas às vezes não é, pessoal. Às vezes, um filho de um professor, às vezes ele é mal educado. Às vezes, sua mãe e seu pai, que são educadores, servidores da educação, às vezes, em sala de aula, ele é uma pessoa, mas em casa ele é outra. A educação que ele passa para os seus alunos, às vezes, em casa ele não corresponde. Às vezes, em casa ele não é o professor. Às vezes ele é só professor na sala de aula, mas em casa ele não é o professor, né? Ele trata os seus filhos normal, de modo natural. Às vezes esculando, dá mau exemplo, né? E aí é onde a gente se engana, né? Filho de professor é mal educado, como assim? Não existe, cara. Para você ser educado, não é obrigado, não é preciso você ser filho de um educador. Diz uma frase que educação vem de berço. Agora vamos saber qual é o berço dessa educação, né? Não importa se é professor, se não é, mas às vezes é um pai humilde, uma mãe humilde, um pai simples, uma mãe simples, que nunca também estudou, mas sabe educar seus filhos, respeita as pessoas, dê bom dia às pessoas, dê boa tarde às pessoas, dê boa noite às pessoas, respeita as pessoas.
E cada caso é um caso, né? A gente não deve julgar pela aparência, julgar assim, Peipufa é educado, esse cara aí é filho de professor, ele é um subeducado, mas às vezes não é como a gente pensa. Certo, pessoal? De princípios educativos, porém, seus comportamentos educativos não correspondem com seu caráter de atitudes, atitudes opostas à civilidade, ou seja, na frente dos pais se mostram educados, o filho do papai ou a filha da mamãe, enquanto na praça, na escola, em outro lugar, mostra suas garras para agredir o próximo. Como eu disse aos amigos, às vezes o indivíduo é filho de um professor, é filho de uma família de educadores, mas a sua natureza, o seu caráter na praça, lá no lazer, lá na escola, ele é totalmente diferente, cara. Ele não tem postura, ele não tem educação, ele não respeita as pessoas. Era para respeitar as pessoas, já que ele é filho de professores, já que ele é filho de famílias de princípios, famílias de educadores, ele é para respeitar as pessoas, mas não é como a gente pensa, né? Não é como a gente acha. Achar não é ser, né? A gente só sabe quando a gente compartilha, quando a gente convive com essas pessoas, né? A gente só conhece uma pessoa quando você passa a conviver com ela, que você vai conhecer quem é aquela pessoa realmente. Inclusive, o cenário mais chocante, que merece atenção, apoio, valorização, é a sala de aula, onde nossos profissionais, né, da educação, nossos mestres, mentores, têm sido alvo de vandalismo por parte de alunos ou bandidos disfarçados de alunos para agredir nossos professores. Enfim, agora vamos entrar, pessoal, numa parte chocante, né? Uma parte triste, né? Nossos profissionais da educação, nossos servidores da educação, eles têm batido de frente com esse problema, né? Com alunos desobedientes, com alunos sem educação, né? Às vezes pode ser até alunos de professores, né? Pode ser alunos de família bem estruturada, entre aspas, né? Não, mas eu ensinei meu filho a ser educado, eu ensinei meu filho a respeitar as pessoas, mas será que você ensinou e cobrou dele, né? Não é só você ensinar a seu filho a respeitar as pessoas, é você ensinar e cobrar dele e ficar no pé dele, né? Porque diz uma frase que depois que o moleque ele cresce, ele fica com o pescoço duro, não tem mais você bater, não tem mais como você amolecer ele, porque ele já está com o pescoço duro, né? E depois que você... Porque vai de acordo com o ensinamento. Educação, como diz, vem de berço. O ensinamento vem de berço, tudo começa de casa. Até porque a família é a base da sociedade, né? Uma mal família, uma família destruturada, ela traz malefícios para a sociedade, né? Mais uma família educada, levando seus filhos a respeitar as pessoas, aí a gente vai ver uma sociedade bem, uma sociedade educada, porque tudo começa de casa, que a família é o berço, ou seja, é a base da sociedade. A questão é delicada diante de leis defasadas. Pessoal, desde lá dos vídeos anteriores sobre saúde e outras questões, que a gente cita as nossas leis. Apesar dos pesares, ela funciona de um lado, mas do outro lado não funciona. E existem brechas na lei, né? O nosso Brasil é chamado de casa de mãe Joana. Como assim casa de mãe Joana? É uma expressão, um linguajar expressivo, né? Que pode tudo, não, a gente dá um jeitinho aqui, aquele jeitinho brasileiro, e não, mas a gente dribla aqui e faz do jeito que a gente quer, que favoreça a gente, né? Assim acontece na nossa política partidária,
nessa classe política no seu todo. A questão é delicada diante de leis defasadas, né? Isso envolve vários fatores relacionados aos direitos humanos, direitos da criança e juventude, no caso do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o tal do ECA, né? A sua sigla. Fatores trágicos como imoralidade, desrespeitos, afrontas, intimidades, agressões físicas e verbais são casos que desafiam a moral e integridade do professor ou profissional educador, a saber, nossos magníficos professores e mestres do ensino. É o cara que dá tudo para educar nossos filhos. E você quer conhecer a vida de um professor, de um servidor da saúde, de um servidor da segurança, você troca com ele. Rapaz, olha, eu vou trocar com você, hoje eu quero ter um dia de enfermeiro, hoje eu quero ter um dia de policial, hoje eu quero ter um dia de professor. Aí você vai saber a realidade, né? Porque a gente está fora, é fácil julgar as pessoas quando está lá de fora. Agora eu quero saber quando você estiver dentro, vivendo na mesma pele, na mesma situação, a realidade que passa o servidor público, o servidor da saúde, da segurança e da educação. Aí você vai entender na pele o que é ser um professor, um médico e um segurança. Nossos educadores têm sofrido ameaças, afrontas, agressões, intimidades por parte de alunos, delinquentes, né? Bandidos que não parcelam e nem somam em nada. Nossos educadores sofrem diante de um quadro negro, né? Usando aqui a expressão, diante de um quadro negro, que é a realidade, né? Essa realidade negra, os quais batem de frente com uma muralha de injustiça, desvalorização de sua categoria, salários defasados, enfim. Isso aí a gente vê na saúde e na segurança, né? E vemos na educação. Como eu disse anteriormente, são 3 setores que leva pancada, é humilhado, tem que engolir sapo, tem que se humilhar, que são esses 3 setores, né? Que são os 3 setores que sofrem mais nesse universo sociológico, nesse universo social, nesse universo chamado Brasil, né? São os 3 setores que é mais atingidos, né? Por mal gestão, pela uma política que não está nem aí para esses 3 setores, né? Sim, pessoal, fazendo aqui uma correção, diante do quadro negro, né? Os quais batem de frente com a muralha, né? Salários defasados, enfim. E para completar, tem que engolir, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Eles têm que engolir o ECA. O ECA vai lá, olha, tem que ser assim, tem que engolir calado, tem que colocar um zip e a gente resolve. Pronto, aí o professor tem que engolir, né? Para não ser processado, porque não teve autoridade sobre aquele aluno. É o que a gente vê todos os dias, né? O aluno, ele entra na sala de aula, ele não dá uma boa noite, é o primeiro sinal de um aluno mal educado, né? Ele não faz o dever, ele fica ali jogando papel, ele fica ali influenciando os outros a formar um grupo, chamado panelinha, né? E o professor, que ele não tem apoio, assim, entre aspas, ele não tem apoio desse estatuto, né? O próprio estatuto, a própria secretaria não dá autoridade a ele para ele repreender aquele aluno e dizer que quem manda aqui sou eu sou professor, né? É lógico que o professor não vai abusar da autoridade, mas ele, como professor, o aluno tem que ver nele que ele tem autoridade. Ele é o professor dele, ele é o educador dele, e o aluno tem que obedecer, né? Não é o professor abusar do aluno, né? Como faz o abuso de autoridade, como faz outros abusos, né? De forma alguma.
mas que o aluno possa ver que realmente ele é seu professor e deve respeitar e merece respeito. Da mesma forma, o professor vai respeitar o aluno e vai receber também do aluno o respeito, né? E uma coisa e outra vai dando certo. Falar de educação no Brasil envolve várias questões relacionadas às políticas de educação. PECs, projetos de emendas constitucional, educação a mercê das diretrizes do Ministério da Educação, fica na fila da espera por condições favoráveis. É complicado a educação no Brasil. Quem sabe realmente o que é educação no Brasil são nossos servidores da educação, que sentem na pele esse drama que vive a educação brasileira. É dramático, mas é realidade, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. O servidor da saúde, da segurança, da educação, vive o mesmo dilema, vive o mesmo drama. E eles reivindicam, né, por direitos, por defesa, por apoio, mas o que a gente vê é o aluno agredindo o professor. A gente já viu vídeos, né, de alunos jogando, se não me engano, uma lixeira no professor de costa. Os amigos já viram esse vídeo de um aluno jogando uma lixeira nas costas do professor, né? Um covarde, né? Isso é um mal educado, é um bandido, né? Na verdade. E é assim que é a nossa educação no Brasil, né? Uma educação que merecia e merece que os nossos responsáveis, os nossos políticos, suas secretarias, dê mais atenção à nossa educação, à nossa saúde, à nossa segurança, porque são 3 setores que edificam a sociedade. A educação edifica, a segurança protege, a saúde trata você, né? E essas 3 pessoas, o médico, o enfermeiro, o educador e o segurança, ele faz muito por você, né? Mas infelizmente a nossa classe política ela não valoriza esses 3 setores, né? Não dá assim aquela prioridade, assim com um olhar assim positivo, assim com atenção, realmente com atenção, com firmeza a esses 3 setores, né? Mas vamos que vamos, vida que segue, vamos respeitar as pessoas, vamos ser educados com as pessoas, com os professores, com os alunos, né? É lamentável a gente assistir aqueles vídeos, né? Onde o aluno, né, chega lá, vê o professor, e o professor não tem autoridade sobre ele, porque a própria justiça, ou seja, a própria lei não dá essa autoridade ao professor, né? E pessoas que viveram a ditadura, ou seja, viveram o regime militar, nas décadas de 60 até a década de 80, né? O regime teve início em 64 e seu término em 84. Foi 20 anos de regime militar, né? E as escolas, os alunos, eles não agiam dessa maneira. Porque os professores, eles tinham autoridade, eles tinham força, porque o regime dava força ao professor. O regime dava autonomia ao professor para ele aplicar a disciplina daquele aluno. E o aluno era bem educado, era bem ensinado, entrava em sala de aula. Alguns dizem que os alunos cantavam hino antes de se iniciar a aula. Alguns alegam que era o maior respeito, a maior reverência. Bom dia, professor, boa tarde, professor. Professor, qual é a matéria de hoje? Era aquela reverência, aquela dedicação, aquele respeito pelo professor, né? Mas depois do regime, depois do fim da censura, polêmica, é crítico, né? Mas a gente deve puxar pela história, né? Porque para a gente julgar o presente, a gente tem que conhecer a história.
do que foi a educação antes, na época do regime militar, e o que é a educação hoje nesse Brasil, né? Que tudo se pode, né? Casa de Mãe Joana, né? Onde todo mundo pinta e borda, ninguém se respeita, ninguém se dá o respeito, mas faz a nossa parte. A gente é educado, se a gente recebeu educação, uma boa educação, vamos repartir essa boa educação com as pessoas, respeitar as pessoas. Não, mas eu só respeito se me respeitar. Isso não sei, isso aí é outro caso. Mas você sempre respeite. Não, mas fulano não me respeitou, também não vou respeitar. Isso aí é outra questão, mas seja educado, respeite as pessoas, respeite o professor, respeite o servidor da saúde, respeite o segurança, respeite o cliente, respeite o colega de trabalho, respeite o seu patrão, respeite a sua esposa, que a educação está em tudo, certo? Não vamos se basear pelas pessoas. Não, eu vou fazer daquele jeito brasileiro, né? Se não me respeitar, também não respeito. Então, você é um mal educado, né? E se você é um mal educado, tanto faz como tanto fez. Você já é um mal educado de natureza. Não, mas se você é um cara educado, você vai receber sua parte. Rapaz, se você me respeita, mas eu te respeito, né? Mesmo assim, você querendo ou não, eu vou te respeitar. Quem sabe um dia esse cara vai reconhecer, rapaz, fulano, esse cara ele é educado, eu faltei com respeito com ele, mas ele me respeitou. É complicado, né? Mas tentamos conciliar as coisas dessa forma, né? Belezinha? E peço que os colegas dê aquele joinha, viu? Se inscrevam no canal para que a gente passe a aprender uns com os outros, né? E no próximo vídeo vamos falar de segurança brasileira, né? Que vai ser o terceiro setor, que é o setor também bastante atingido, né? Bastante sofrido.